Boa tarde, está no ar mais um Programação e Reação pela TV Com, canal 11 da NET, ou também pelo canal 8 Vivo Fibra. Você pode acompanhar o programa também pelo www.tvcomsantos.com. Hoje, dia 29 de setembro de 2017, Dia Mundial do Coração. Temos aqui uma pauta grande para o dia de hoje, né? Menores assaltam uma farmácia, Vive o Bairro realiza reunião comunitária na Zona Noroeste, criminosos fazem arrastão em loja de eletrodomésticos em São Vicente, se a moda pega, hein? Menores são flagrados arrombando e furtando carros em Itanhaém. Para discutir essas e outras notícias, nós temos aqui o advogado e empresário Rogério Conte, também o advogado e professor Danilo de Oliveira. Como hoje é dia ímpar, dia 29 de setembro, vou começar pela esquerda, sem distinção nenhuma aos convidados. Boa tarde, doutor Danilo, tudo bem? Boa tarde, Filete, boa tarde a todos os nossos telespectadores. É sempre um prazer estar aqui no Ação e Reação, debatendo aí os temas da nossa região. Rogério Conte, prazer estar aqui novamente no programa, ter você no programa novamente. Obrigado Filete pelo convite. Danilo, é um prazer dividir a bancada com você, primeira vez. A todos os nossos telespectadores que nos brindam com a sua audiência. E, Filete, eu achei que o programa era do Datena, porque você começou a elencar roubo, tudo. Faz tempo que eu não venho. Eu falei, será que eu entrei no programa errado? Está aparecendo o Datena, assalto, arrastão. Falando só de... Infelizmente, né? Infelizmente. É uma pena. É uma pena ter essas notícias para divulgar, não outras tantas para a gente poder discutir e debater. Sim. Rogério, dia 9 de dezembro, eleições no Santos Futebol Clube, né? Você que é conselheiro lá, até dia 4 de dezembro tem que estar em dia com as mensalidades de todo mundo, né? Para poder exercer o direito do voto. Também teremos eleições na Portuguesa, onde seu pai é o atual presidente, seu diretor de futebol, né? Queria saber como é que estão as eleições na Portuguesa, uma chapa ou duas chapas, como é que está o esquema, quando que vão ser as eleições. E fiquei contente de saber que o Conselho da Portuguesa tem duas mulheres agora, né? Exato. Já deve ter conversado com o Walter Dias, que ele ontem, de forma brilhante, presidiu a reunião do Conselho, ocasião em que os sócios e conselheiros puderam analisar as contas da gestão do presidente Lupercio e foram, por unanimidade, aprovadas as contas. Com relação às eleições, eu acho que a partir do momento que você trabalha por um clube de coração, você sabe que todos que participam da diretoria são abnegados, não existe remuneração, nada, a gente se doa e eu fui uma testemunha viva de como esses membros que compõem a diretoria se doaram, em especial o presidente Lupercio, que fez um trabalho brilhante, fazendo com que o time, depois de muito tempo, tivesse o acesso, fora as outras obras estruturantes que foram realizadas no estádio Eurico Mursa, na área social, propriamente no estádio, enfim. Eu acho que foi um trabalho de resgate da autoestima da Portuguesa. Subiu uma série. Nesse ano do centenário, que é importante frisar. Então eu tenho muito orgulho de tudo que foi realizado, de tudo que foi feito. Tenho muito orgulho de ter participado ajudando o presidente Lupercio, e um orgulho maior ainda por ser meu pai. Então, reelegeu você no conselho? Eu fui reeleito no conselho. Você, Zé, eu vou falar uma coisa... Zé também? Não, o Zé eu acho que não está participando. Não está participando. Mas eu vou falar uma coisa para você. Foi uma experiência muito bacana, que vai ser inesquecível para mim, porque eu acho que são poucos aqueles que têm a oportunidade de participar de uma experiência dessa ao lado do pai, né? Alguns nem o pai tem mais. Eu, além de ter o pai, sou muito amigo, sou muito chegado nele, trabalho com ele praticamente 24 horas por dia, é meu ídolo, e ainda tive ele comandando a Portuguesa e eu podendo participar e ter ainda um resultado expressivo como nós tivemos, que foi o caso do acesso para A3 e depois, nesse ano, no primeiro semestre, se manter entre os 8. Então, uma satisfação muito grande, uma realização que eu pude ter. E completando, só para o Danilo também poder falar, você falou do Santos, eu quero também deixar claro aqui, eu sou conselheiro, participei ativamente da formação de um grupo, outro, entrei
no Conselho pela oposição, na ocasião em que o Modesto foi reeleito, mas eu tenho muitos defeitos, mas uma das poucas qualidades que eu tenho é a lealdade. E eu vou ser leal ao Modesto, declaro aqui em público e ao vivo o meu apoio ao Modesto Roma, a reeleição dele. Modesto foi um presidente que ajudou muito a Portuguesa e, claro, a gente tem nossas divergências, eu acho que a gente precisa aperfeiçoar, o Santos precisa aperfeiçoar, mas eu declaro aqui, eu nunca fui de ficar em cima do muro e não vai ser agora que eu vou ficar o meu apoio incondicional e restrito à reeleição do presidente Modesto Roma. Vão ter, até está se formando uma quarta chapa, mas hoje nós temos 3 chapas, né? Que é Modesto Roma, Pérez e o Andrés, né? Eu só acho que são 3 bons candidatos, né? Mas eu acredito que vence o melhor, também vou apoiar o Modesto, mas acho que aqui não tem a gente... E eu também não quero perder amigo na eleição por causa de candidatura, assim, entendeu? Então eu já falei, tem um amigo que apoia o Andrés, eu acho que o Andrés é um super empresário. Eu também. Tem um amigo que apoia o Rolo, sou amigo do Rolo. O Andrés deu um exemplo quando ajudou no início a aquisição de parte dos direitos do Lucas Lima, antes que perdesse. Acho que ele foi de um cara... Aliás, tem um histórico profissional, tudo exemplar. Se for eleito, vai ser um excelente presidente. Não tenho nada contra nenhum outro, mas a gente precisa, numa eleição, precisa alinhar, né? Precisa se alinhar e precisa ter uma posição. Não dá para ficar também querendo jogar com a torcida e dizer... Ontem no Conselho, tive 2 surpresas agradáveis. Eu parando o carro lá na reunião do Conselho, uma senhora falou, eu gosto do seu programa, porque discute soluções para a cidade e tal. Uma senhora, nome Madalena. Quando eu parei meu carro, ela veio conversar comigo. Uma senhora loira, uns 40 anos. É assim. Gratificante, né? Gratificante. E a segunda... foi quando eu cheguei no Conselho, o cara falou, você falou de todas as chapas na eleição, tu está fazendo voto para oposição? Eu falei, não, aqui no programa de televisão tu tem que esquecer a chapa que você tem que ser imparcial. Se amanhã os Pérez lançar um foguete que foi para a Lua, eu tenho que falar. Se amanhã o Modesto pegar e ajudar um gatinho na rua, eu tenho que comentar. Se amanhã o Andrés, a gente tem que comentar. Então, aqui no programa tem que ser imparcial. Ontem eu vi no programa do Paulo Alberto, eu falei a mesma coisa, são 3 bons candidatos, é salutar para o clube, o conselho, os caras falam conselho multifacetado, eu falo conselho plural, né? Que é um conselho plural. Por falar nisso, né? Tanta gente ontem, uma reunião pesada e tal, e acabou com 30, né? Então, às vezes, quando vai discutir os casos mais importantes, até às vezes por adiantar da hora, talvez, não sei se o modelo começar umas 7h30, ou talvez fazer mais reuniões, eu sei que tem um curso para o clube, para de repente não acabar tão tarde. Isso é uma ideia, né? Tem que formatar isso. Porque aí acaba tarde, muita gente vai embora, né? Você mesmo vai trabalhar no dia seguinte cedo. Eu sempre fico, mas às vezes sai meia-noite. Muito poucos ficam. Eu sempre fico até o final também. Ficaram pouca gente ontem, né? Fica muito. E o Bonavides fez uma chamada de novo para. Mas fica muito pouca gente. Lógico, alguns, por exemplo, estão com problema de saúde, outros estão cuidando dos pais. Tem várias situações, né? Mas assim, porque acaba muito tarde, acho que devia ter um limitador, né? É verdade. Para as pessoas irem embora. Danilo, questão um assunto que está em voga aí, é a questão se quiser comentar alguma coisa de futebol, né? Mas não sei se quer comentar alguma coisa de futebol, ou se vou para a pergunta seguinte. Não, eu como corintiano me abstenho de fazer um comentário sobre as eleições no Santos, né? Até porque acho que é uma coisa que... Mas está de parabéns. Eu como torcedor faria brincadeiras, é uma coisa muito delicada da gente brincar, ainda mais nos tempos atuais. Mas eu queria... santista e quer dar opinião nos na política, não dá, né? Na política não, acho que é uma coisa que a gente tem que se manter alheio, eu devo me abster. Mas eu queria parabenizar o Rogério, sinceramente, porque eu desconheço, acho que são raros os santistas, né, enquanto pessoas que nasceram em Santos ou moradores daqui e mesmo da Baixada, que não tenham um carinho, que não tenham um xodó pela Portuguesa. É verdade. Né? Eu até me recordo aqui com um certo saudosismo, porque faz um tempo, infelizmente, que eu não vou ao estádio, que eu não acompanho, mas me lembro de um tempo gostoso em que eu ia, acompanhava, torcia. Muitos acabam, como eu, tendo a Portuguesa como segundo time do coração e torcendo e acompanhando. E isso me traz sempre boas recordações. Então, parabenizo pela gestão, pelos resultados. Obrigado, Danilo. Eu acho que vai além do entretenimento, né? A Portuguesa Santista, eu ouso dizer, na minha opinião, é um dos símbolos aí da nossa cidade e da Baixada Santista. E por isso a minha satisfação em ter participado dessa diretoria no ano do centenário, tudo, porque acho que foi importante
para perpetuar esse time tão querido. E essa institucional, a gente precisa pensar na questão institucional de você ter um clube centenário na cidade que representa uma colônia tão importante como a Portuguesa. Então eu acho que o trabalho que foi feito, além dos resultados, mas foi mais significativo no que diz respeito a você manter o clube, manter a estrutura, manter essa chama até cultural que o clube representa para os próximos anos e para as próximas gerações. Até se você me permitir, eu faço aqui um convite, né, para que o nosso telespectador busque conhecer a história da Portuguesa Santista. Eu conheço um pouquinho, claro, não tanto quanto você deve conhecer hoje, mas tem uma história muito bonita, atletas que passaram, alguns com maior destaque, então vale a pena acompanhar, realmente é uma história muito bonita, fica aqui os meus parabéns. Vou aproveitar essa gentileza que você está fazendo com a Portuguesa, tudo, e aproveitar a audiência do programa, Filete, para convidar todos aqueles que gostam de futebol, que se simpatizam com a Portuguesa, para que participem e prestigiem uma exposição que vai iniciar agora no átrio ali do Shopping Praia Mar. É uma gentileza do Grupo Mendes, em especial ao Paulo Mendes, que tem contribuído bastante com a Portuguesa, que cedeu graciosamente para que a gente pudesse expor o início dos entretenimentos dos 100 anos, uma exposição com troféus, com o livro de abertura do clube, enfim, com vários, muito significativo, com vários objetos que contam um pouco da história da Portuguesa, fotografias, tudo, e começa, se eu não me engano, na segunda-feira vai se iniciar essa exposição, vai ficar acho que uns 10 ou 15 dias lá no Praia Mar. Então faço aqui o convite a todos que participem, que prestigiem esse evento da Portuguesa. Bom, Dani, uma coisa que está muito comentada é a questão de 10% dos jovens até 30 anos, universitários estarem com depressão, né? Eu achei um número muito alto, né? Até 30 anos, né? Não estamos falando das pessoas que estão mais velhas, estão fazendo pós-graduação e tal, mas até 30 anos, 10% dos jovens universitários estão com depressão. Você, como professor, você tem notado isso? Tenho notado sim, e essa estatística ela foi publicada, né? Devemos aqui dar o crédito, foi publicada no jornal Tribuna de hoje. Ela é uma estatística preocupante, esses números estão crescendo e existem uma série de fatores que têm contribuído para isso. Como você bem colocou, Filete, geralmente na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, esse índice de alguns distúrbios da mente, ele tende a aumentar devido à grande carga de estresse, porque são pessoas mais adultas, que já trabalham, às vezes estão à frente de escritórios, de empresas, e aquele acúmulo de prazos, de responsabilidades, de pressões acaba desencadeando alguns distúrbios hormonais, enfim. Só que agora os números têm aumentado muito em relação aos nossos jovens, né? Pessoas aí com 18, 19 anos, até 30 anos, têm aí demonstrado sintomas dessas, digamos assim, não apenas depressão, mas doenças da mente, né? Que tem um aspecto muito maior. Não é à toa, Filete, que até a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem levantado essa bandeira, que as doenças da mente, assim que eles têm chamado, aqui desprendendo um pouco do rigor terminológico, essas doenças da mente são as doenças do século, né? Então essa é a bandeira, é o lema do OMS, a gente tem que prestar realmente muita atenção. Está na moda agora, né? Outubro rosa, novembro azul, temos agora o setembro amarelo, é uma das versões do mês de setembro, que seria aí um mês de campanha a prevenção ao suicídio, e a gente tem notado jovens com essa tendência suicídia, muitas vezes como aí consequência pelo consumo exagerado de álcool, drogas, né? Enfim. E às vezes a própria pressão da faculdade, a questão da crise econômica, a grana curta, problemas familiares, e a gente também tem os maus hábitos, né, Filete? A gente hoje consome maus hábitos, a gente não pratica atividade física, se alimenta mal nessa correria do dia a dia, e tudo isso são fatores que somados desencadeiam esses problemas. Então a gente quer aproveitar, como o Rogério fez, para chamar a atenção aqui do nosso telespectador, para que a gente comece a prestar mais atenção, não só em relação a nós mesmos, mas em relação a esses jovens que estão aí num momento delicado, não é, Rogério? Se superando, trabalhando, cuidando aí da família, resolvendo questões familiares, estudando também, que a gente possa dar atenção, fazer os devidos encaminhamentos. A gente tem que realmente tomar cuidado, olhar para o ser humano, né? A gente até outro dia
conversava com um dos porteiros lá da Universidade de Santa Cecília, né? Essa questão do cumprimento, do bom dia, do boa tarde, do boa noite. E aí eu fiz questão de ressaltar, né, para esse colega de trabalho que muitas vezes um bom dia dele, um boa tarde, um boa noite faz a diferença na vida daquela pessoa. Está ali correndo tanto, com tantos problemas, e às vezes ela passa despercebida, né? Então, às vezes, um bom dia, um boa tarde, uma atenção ali na catraca acaba fazendo o grande diferencial. Então, realmente, não basta que a gente cobre só do poder público, né? Mas a gente, enquanto professor, enquanto profissional, acho que o Rogério sabe disso, às vezes quando a gente atende alguém, a gente acaba fazendo também o papel de psicólogo. Acho que até você, né, Filete, quando chega ali o dono de um animal, você acaba muitas vezes atendendo não só o animal, o pet, mas também cuidando do aspecto psicológico da pessoa. Então são dados que a gente realmente tem que prestar atenção. Nossa professora, que nós somos meio, a gente sempre faz o papel de psicóloga, a pessoa que chega muito nervosa, como o próprio advogado, tem que acalmar, é uma coisa normal. Rogério, essa questão da juventude aí, tudo com depressão? Então, eu concordo plenamente com o que o Danilo falou, acho que a reflexão dele é positiva. Eu confesso que eu ainda não tive a oportunidade de abrir o jornal hoje, não deu tempo ainda vou fazê-lo no escritório quando chegar. Agora, eu queria só colocar mais um fator aí que eu acho que é importante para a gente refletir. A questão do reflexo que a modernidade acaba trazendo na vida das pessoas. A questão dos jovens cada vez mais dependentes da tecnologia. Eu acho que isso também ajuda. Aliás, tudo em excesso faz mal, já dizia minha mãe. Mas a questão da tecnologia, ela influencia demais. Hoje, essa facilidade de comunicação via aplicativos como WhatsApp, Facebook, e as pessoas não conversam mais como antes. Então, essa integração, essa interação social acaba se perdendo pela utilização da tecnologia. Então, por isso que eu acho importante, a gente acaba virando meme nas redes sociais, às vezes as famílias sentando para uma refeição, quer seja em casa, quer seja fora, e todos os membros da família com o telefone na mão. Quer dizer, você acaba conversando menos, dialogando menos, interagindo com o seu parceiro, às vezes ao final do dia, ao final do dia de trabalho. Eu tenho certeza, não sou expert no assunto, não milito nessa área, mas eu tenho certeza que isso, de alguma forma, essa tecnologia acaba influenciando, principalmente os jovens, que são mais adeptos à tecnologia. Eu chamo a atenção para os números que vocês passaram, questão até 30 anos, essa incidência maior em jovens até 30 anos, por isso mesmo, são esses jovens que consomem mais e diariamente a tecnologia. Os mais antigos têm mais dificuldade e preferem puxar a mão no telefone ou pegar o elevador e se deslocar até quem quer que seja para o diálogo cara a cara e tudo. Então, eu acho que isso de alguma forma deve influenciar. Com certeza, o cara uma já leitura minha. O cara já encontra um amigo na rua, já vai para alguma coisa, já tem uma vida social maior. Maior. Outros não, preferem. Você chama a comida pelo aplicativo, você conversa, resolve problemas bancários pelo aplicativo. Você acaba, se você quiser e puder, acaba nem saindo de casa. Então você não interage. Você às vezes pode passar um dia inteiro fazendo tudo o que você precisa através de um smartphone ou do computador. Então, na minha leitura, isso de alguma forma deve estar influenciando, porque me chamou muito a atenção a faixa etária muito baixa. É no mínimo curioso, né, que na era da comunicação, como você bem colocou, a gente acaba dialogando pouco. Você tem vários instrumentos que facilitam essa comunicação, só que cada vez mais a gente se afasta do diálogo, né, do contato. Exato. Com eu sei o que é próximo. difícil, eu tenho 2 filhos, um casal, são 9, 10 anos, eu sei que é difícil, porque eles nasceram nesse ambiente tecnológico. Só que você tem que saber aprender a falar não. Tem que virar, chegou uma hora e falar assim, não, desliga, que agora ninguém mexe mais, vamos sentar, vamos conversar, vamos fazer a nossa refeição, me conta como é que foi na escola, e o futebol como é que tá, e para as meninas, e aí, o que está acontecendo? Tem que ter essa... É difícil. Às vezes, uma família não tão estruturada tem um pouco mais de dificuldade, que hora as crianças estão com um, hora estão com o outro. São coisas, né, infelizmente, do mundo moderno. Mas a gente precisa chamar atenção para não entrar nessa estatística.
Confusão com motos. A apreensão provocou alvoroço em Santos. Uma coisa que eu sempre, não fui o que mais falei, mas fui um dos que falei, escrevi carta para jornal, é a questão do barulho das motos. E olha que eu tenho sono pesado, não acordo, tá? Mas muitas vezes você chega mais tarde, ou você vai na toalete, à noite e tal, uma coisa assim, e você escuta motos na praia, 2, 3 horas da manhã, mas não são uma nem duas, às vezes 4, 5, vamos dizer, você passa amiguinho que eles não estão tirando racha, mas estão brincando de correr, né? Um acelera, depois o outro vai atrás e tal. Isso aí o Nicolau Bey também reclama no Gonzaga, o outro também reclama. Então, e ontem teve a apreensão de motos, né? As motos que no Brasil é uma confusão, né? Porque se você for nos Estados Unidos, a moto não tem corredor para a moto passar. Em São Vicente fizeram aquele corredor, que eu acho que até é bom, lá na Ayrton Senna, mas a moto também não é obrigada a ir pelo corredor, ela pode ir pelo meio. E nos Estados Unidos a moto para atrás do seu carro. E se aí começa, ela tem que ultrapassar você para a esquerda. Senão é multa e tal. Aqui, se você não deixar o corredor, o cara chuta o teu espelho e tal. Não sou contra a moto, acho que é um veículo moderno, mas tem que ter adequações, né? Há pouco tempo um vereador queria que na Ana Costa os corredores de ônibus fossem para motos também, não foi aprovado, porque eles iam andar no corredor, iam atrasar os ônibus, segundo o prefeito, e também iam andar no leito carroçável. Então essa questão é uma questão muito polêmica, mas eu acho que a CT, a Polícia Militar, tem que fazer alguma... E não é difícil não, tá? Pôr um na divisa, estou falando de Santos. Um na entrada da cidade, um aí na ponta da praia, um no Gonzaga, pega todo mundo. Igual quando faz o teste do teor alcoólico, fazer de vez em quando, uma vez cada 15 dias, então vai pegar essas motos com o escapamento aberto. Essa é uma outra questão muito complicada e que a gente costuma também debater bastante aqui. E a complexidade dessa questão, ela decorre do nosso modelo cultural. A verdade é essa, como você bem colocou, em outros países as pessoas respeitam a legislação de trânsito. Aqui no Brasil também, pelo que me consta, né, salvo engano, também não é lícito, também não é legal que as motos trafeguem pelos corredores, né, naqueles vãos entre os carros, exceto, como você bem colocou, quando existe o corredor próprio. Mas fora isso, o motociclista teria que parar a sua moto atrás do carro, atrás do ônibus, atrás do caminhão. A gente acaba até por essa correria do dia a dia, as pessoas estão sempre atrasadas, e como a motocicleta é de fato um veículo menos custoso, que gera uma economia para o proprietário, as pessoas acabam optando não só pela economia, como pela velocidade também, né? O motociclista ele acaba ganhando tempo, até porque a moto é um veículo menor, então ele trafega com maior facilidade. E é daí que nós temos essas estatísticas que são muito elevadas em relação a acidentes de trânsito, principalmente em relação aos motociclistas, não só em São Paulo, capital, onde o número de acidentes é assustador, mas mesmo aqui nas cidades da Baixada Santista. E aqui a gente ainda tem realmente esse agravante, que é o grande número de motociclistas que tem aí o escapamento da sua moto aí alterado e ficam fazendo barulho, perturbando o sossego alheio. Ainda temos esse agravante aqui. Agora, em relação a essa questão do tumulto, eu sou um defensor de que a gente também precisa compreender qual é o papel do poder público, né? Porque a gente fica cobrando bastante o poder público, critica quando o poder público falha, só que a gente também precisa reconhecer a autoridade do poder público. Existe uma coisa chamada poder de polícia, que em síntese, em resumo, significa fiscalização. Uma fiscalização que o poder público tem que exercer sobre nós particulares, sobre as pessoas dos particulares e sobre seus bens. Então, se o proprietário de uma motocicleta é parado numa blitz ou é convidado a parar por um guarda da CT, por um agente da CT ou por qualquer guarda de trânsito, por um policial militar, ele tem que se sujeitar àquela atuação, àquela fiscalização. Grosso modo, isso faz parte das regras do jogo, né? E salvo aquelas situações de abuso gritante, flagrante, ainda que o motociclista entenda que aquela atuação é equivocada, ele tem que se sujeitar. Do ponto de vista jurídico, é assim que funciona. Aquele que discorda da atuação do poder público, ele tem que buscar os meios alternativos, os meios legais, ainda que seja perante a própria administração, para se insurgir contra aquilo, né? Agora, o que não pode, senão nós instauramos uma anarquia, uma bagunça, é não concordando com a atuação do poder público,
criar uma bagunça, uma confusão, como me parece que aconteceu nessa hipótese. Eu acho que para a gente poder também cobrar o poder público, a gente que bate bastante e reclama, a gente também tem que respeitar a fiscalização. Lembrando que a ideia é a da prevalência do interesse público. Então, quando um motorista, seja de uma motocicleta, seja de um carro, de um ônibus, de um caminhão, quando ele é parado, quando se pedem documentos dele, do veículo, isso é pensando na coletividade, pelo menos em tese. Você pensa na segurança do trânsito, na fluidez. Então, é uma questão também cultural que a gente precisa trabalhar. Até, Filete, na tarde de ontem, foi muito curioso, eu recebi um WhatsApp de uma colega professora, que ela é da área da pedagogia, ela estava fazendo um curso sobre administração pública e a pergunta que ela me fez foi exatamente nesse sentido, sobre a atuação do poder público. E nós procuramos explicar isso, né? Que a gente precisa também aprender a respeitar a fiscalização. E se a gente discorda, a gente procura ouvidoria, entra com um requerimento ou com um recurso administrativo, mas a autoridade do poder público, repito, ela precisa também ser respeitada, senão a gente nunca vai evoluir, Filete. Rogério Conde, tem um playboy que já saiu no jornal lá, que tem uma Porsche, é uma Porsche meio velha, mas ele paga de playboy, né? Ele paga de playboy, uma Porsche branca, que até deu problema para um colega advogado que tem uma Porsche da mesma cor, e ele fica tirando racha, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã na Vila Rica, né? Sai até a matéria do domingo retrasado no Jornal da Ola, né? Sobre esse caso. E agora tem excesso de motos com escapamento aberto. Isso é lamentável, o Porsche foi demais, né? E eu sei que é o Porsche, hein? Eu também sei. Infelizmente, são essas questões de não saber conviver em sociedade, né? São as mazelas da vida moderna. Agora, a questão que você colocou de escapamentos, das motos e tudo isso, primeiro dizer que você citou, por exemplo, os casos dos Estados Unidos, alguns estados permitem que você ande no corredor e outros estados, porque lá você pode legislar independente dentro da federação, os estados em alguns pontos. Na Flórida não pode? E lá não. E, inclusive capacete. Então você pode, em alguns estados você pode andar no corredor sem capacete, em outros você não pode ultrapassar. O outro pode corredor com capacete. Agora, o que falta no Brasil é isso, você tem que ter, disciplinar e você tem que fiscalizar. Porque que eu saiba, você não pode ter um veículo, por exemplo, uma moto com um escapamento fora dos padrões. É ilegal. Só que ninguém fiscaliza. A CET não se atém a isso. Você não sai atrás da moto. A polícia militar às vezes, mas você não pode ter fora dos padrões permitidos. Porque você tem que ter o selo do Inmetro, você tem tudo. Então, esses escapamentos abertos, que a gente fala que são esses que fazem barulho, chamam tanta atenção. Às vezes você escuta um barulhão, você vai ver uma motinho pequena, uma Bisa, uma CG, e está fazendo esse barulho. É a questão da disciplina. Então, aí a multa devia ser pior. Se a moto é pequena, com o síndrome grande, devia ser pior. Devia ser pior ainda. Então, eu acho que... As Harley Davidson também, que fazem barulho, naturalmente já fazem barulho. Então, né? Mas são sempre fora do padrão. Porque você tem, a legislação permite aqueles equipamentos que foram vistoriados pelo Inmetro e estão dentro das normas e do padrão. Mas geralmente quem tem uma moto dessa é um cara mais velho, que gosta de que não é agora. Não é o perfil de ficar fazendo bagunça de madrugada. Agora, né? você pega várias pessoas sem a mínima condição durante a madrugada, tudo com motos, principalmente motos e carros que foram, estão desfigurados, que estão com equipamentos fora dos padrões, e você aí tem que... Só existe um jeito de acabar com isso, que é no bolso. É você multando, é você apreendendo o veículo, aí sim você disciplina. E infelizmente a gente não tem. É como o caso dos transportes do aplicativo do Uber, por exemplo. Não adianta nós irmos contra a evolução. A gente precisa disciplinar. E nesses casos, a polícia, eu tenho certeza disso, sabe aonde ocorrem essas badernas na madrugada e tudo, sabe? Mas precisa ter uma fiscalização eficiente. Senão, infelizmente, muita gente vai continuar sem dormir. Você pode passar um WhatsApp por 997115545, já chegaram algumas mensagens, para perguntas para o Dr. Rogério Conde, Dr. Danilo, críticas, sugestões ao programa. Nós vamos ao intervalo e é muito rápido.
com o objetivo de atender cada vez melhor. O Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sábado, 30 de setembro, às 9 da noite, no Teatro Municipal, será realizada uma única apresentação em Santos do show Encantos de Elis, protagonizados pelas cantoras Nádia Soares e Rafaela Laranja. Com músicos da nossa região, o show traz um repertório canções que marcaram a carreira da grande intérprete Elis Regina. Encantos de Elis, sábado, 30 de setembro, às 9 da noite, no Teatro Municipal. A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br.
Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Estamos de volta na Ação em Reação, hoje sexta-feira, Dia Mundial do Coração, dia 29 de setembro de 2017, com o Dr. Rogério Conde, advogado e empresário conhecido na nossa região, também atual diretor de futebol da Portuguesa ainda, né? Futebol e jurídico, até o final do mês. Até o final do ano. E vai continuar no conselho, né? Vou continuar no conselho e ajudando sempre que possível. Isso. E Danilo de Oliveira, advogado e professor universitário. Eu não queria tocar nesse assunto, mas a Lucélia pergunta para mim, né? Como sexta-feira é um resumão da semana, né? Já que nós não temos programa no sábado e domingo, tínhamos reprises, né? Estamos pleiteando para que elas voltem, mas nós... eu não queria perguntar isso, mas a Lucélia pergunta, e a gente aqui não quero ser classificado como programa chapa branca nem chapa preta. A pessoa pergunta, é pertinente, tem o WhatsApp da pessoa e tal. Ela perguntou o que os convidados, que são advogados, acham da publicação do Fabião nas redes sociais. Nós discutimos aqui na segunda, na terça-feira, quarta eu evitei falar, quinta também. Na rádio, dos programas que eu fui, um dia não falar nada, no outro dia falaram e tal. Para quem não está acompanhando, Fabião é um professor universitário do Objetivo há 30 anos, foi vereador em Santos, tentou uma candidatura para deputado, não conseguiu. Se candidatou para prefeito, tem uma boa votação, com uma campanha com reduzidos custos, né? Acho que pegou o terceiro lugar, 20 mil votos. É dos quadros do PSB da Baixada, professor há muito tempo no Objetivo, e estava no Rock in Rio no sábado, onde fez uma publicação de uma nádegas, de uma menina que estava deitada na grama do Rock in Rio. A publicação está aí, né? Aí parece que uma mulher, né, uma internauta, colocou, puxa, você foi professor da minha filha, então você ficava olhando para a bunda dela. Aí a outra colocou, aí ele falou que era liberdade de expressão no post, né? E ele, aí colocou, mas você pediu para a mulher, cadê a assinatura dela, que você pode filmar ela? Se fosse sua mãe ou sua irmã, então criou-se um viral, foi para a rede social, alguns sites colocaram. Aí o Fabião retirou a publicação, pediu desculpas, mas se tornou viral, foi para o site da Tribuna, Veja, Isto É, pegou uma força muito grande, né? A questão da internet é bem complicada. Ontem eu comentava aqui que deixaram o cachorro na porta da minha clínica às 6 horas da manhã, eu não vi, o veterinário da noite também não viu. 6h30, uma mulher fotografou, Rogério, o cachorro, e colocou às 8h30 na rede social assim: cachorro Lhasa Apso de idade com problema cardíaco é deixado na porta da clínica Filete. Começou a chover ligações, porque as protetoras são muito preocupadas, né? É como eu colocar lá, Portuguesa Santista deve 40 mil para o açougue. Aí vai começar a chover ligações lá para o teu pai, para você, tal, uma coisa assim chata, né? Aí eu falei, olha, gente, o cachorro não está aqui na minha clínica. Eu estou resfriado, era quarta-feira. Eu estou com dor de ouvido, a clínica está cheia, eu prometo que eu vou arrumar um horário, mesmo que eu não almoce, que eu tome aqui um suco, eu vou procurar, mas agora não vou parar o atendimento para procurar isso. Aí, e coloquei no post de baixo assim, Rogério, já tem o estagiário do meu setor jurídico, já tem o estagiário acompanhando a publicação. Por favor, não se manifestem com coisas esquisitas ou inverdades. Eu vou procurar onde está o cão, aqui na minha clínica ele não está. Aí eu fui para dar nas câmeras, lá 4 horas da tarde, 5 horas, vi que a pessoa que deixou a menina que fotografou era mãe e filha, tá? Porque depois eu vim saber que uma mulher da ONG foi na minha clínica conversar comigo, falou que tinha uma mulher querendo dar um cachorro igual, que ali é para Portugal, o cachorro tem problema cardíaco e tal. Aí estava com um morador de rua. Aí a minha faxineira falou assim, olha, o morador de rua fica aqui no Macuco. Aí 7h30, acabei o expediente, fui lá, achei o cachorro com ele, dei R$20, ele não quis dar o cachorro.
Aí eu falei, pô, vou tirar esse cachorro na mão grande. O cara bêbado, vou dar um abraço de ferro nele. Então eu falei, pô, cheio de casa na minha frente, alguém fotografa? Vai falar que eu sou violento. Então, aí dei R$50, que o nome da gente vale mais que R$50. Aí pus o cachorro na minha clínica, fora do meu horário de expediente, a clínica falou, não, fotografei o cachorro, aí você tem relacionamento social para você ir, a academia, aula para você estudar, você está fazendo outra coisa. Aí fotografei e falei, o cachorro já está em meu poder, realmente ele é cardíaco, tem uma carta com o cachorro dizendo os remédios que ele toma, tem um eletrocardiograma realizado em São Paulo, está tudo aqui, eu vou cuidar dele, já está aqui na minha clínica, contei a situação toda. Tinha mais de 100 comentários, nenhum me atingia. Mas, puxa, Filete, vê o que você pode fazer com o cachorro, tal. Aí eu fui rápido, eu e meu irmão, paguei pro carroceiro, podia pegar, era mais fácil que tirar 12 de criança. Mas eu falei, vai dar confusão isso aqui, o carroceiro vai falar que eu bati e tal. Tive que pagar, mandei dar banho na loja, o cachorro tá lá. Aí um monte de gente se interessa, agora ninguém mais liga. Já tá lá bonitinho e tal, ninguém mais liga. Então, resolvemos a situação. Logicamente não tem nada a ver, isso foi uma publicação que poderia repercutir uma coisa negativa para a minha empresa. Acharam que eu tinha pego o cachorro e que estava escondendo ele. É uma coisa muito complicada, você viu, Rogério, porque quando pega esse viral aí, vamos fazer experiência, vão dar para carrocinha, não tem nem mais carrocinha, mas eu consegui resolver. Então eu queria saber a opinião de vocês sobre a questão do Fabião, que aí eu acho que existe um erro por parte dele, dessa publicação, porque se fosse um jovem de 20 anos, se fosse um adolescente, tudo bem, mas para um professor, biólogo e secretário de cultura de uma cidade, tudo bem, estava no Rock in Rio, aquele clima lá, às vezes toma uma cerveja a mais, tal, mas não repercutiu bem. Mas aí, a sair no site da Veja, isto é, eu acho que pegou um viral muito grande. Eu queria saber a opinião de vocês e a Lucélia pensou que eu não ia fazer a pergunta, mas estou fazendo aqui. Bom, quero agradecer a participação da Lucélia. Se você me permitir, só para que eu não esqueça, queria mandar um abraço para um amigo nosso, que é o Rodrigo Chacal da Porto Seguros. Tá? Sim. Ele que sempre acompanha aqui o que possível, né, o programa, como você disse, no fim de semana nós não temos mais as reprises, mas estamos aí. É um dos pilares do Montoro lá, né? Sim. Eu quero mandar um abraço para ele, até aproveitar, se você me permitir esse rápido gancho, quero até agradecê-lo, que nós recebemos um convite. Nós vamos agora, em outubro, ministrar uma palestra lá para os funcionários e alguns corretores da Porto. Vai ser uma experiência muito bacana. Passa a data para divulgar aqui também. Tá ok, dia 10 de outubro. É uma quinta-feira, né? Se eu não me engano, é uma terça-feira, Filete. Se eu não estiver tá enganado, a gente vai ministrar uma palestra lá para os funcionários e para os corretores da Porto, falar um pouquinho sobre as questões da Previdência, ainda que a reforma esteja parada, mas vai ser muito bacana. A Porto, que quem teve a oportunidade de, como eu, conhecer, tem uma estrutura muito bacana e acho que você deve saber, tem mais aí de 50 serviços que são oferecidos. Então fica aqui o nosso abraço. Até foi bom você falar da Porto Seguro, né? Porque eu me dou com o Montoro, gosto deles, mas outro dia fizemos 2 programas sobre seguro e vieram o pessoal de São Paulo. Aí uns, por exemplo, falam que a Porto tem problemas em São Paulo, seguro popular. No outro programa veio outro pessoal, já elogiou a Porto, a Itaú e a Azul como as melhores seguradoras. Aí eu recebi uma ligação de lá, eu falei, olha, eu só sou âncora do programa, se o cara quiser falar aqui, você tem o nome, o telefone, mas eles puseram no site, no sindicato deles. Bom, aí é bom pro programa, pela divulgação. Agora, se o cara vier aqui, o Rogério, falar que ele gosta de preto, não gosta de branco, se ele gosta de comer salada, não gosta de carne, o cara que vem de carne não pode brigar comigo. Tipo, aí eu expliquei isso para o pessoal da Porto Seguro, acho que eles entenderam. Aí no outro programa eu falei, já vai vir uma outra ligação. Não, mas no outro programa falando bem da Porto, que são os melhores, Porto, Azul e Itaú, que são os seguros que estão com menos reclamações, aí de uma certa maneira resolveu. Só que às vezes as pessoas esquecem que eu sou imparcial, a pessoa quer falar aqui, do mesmo jeito que você está mandando um abraço para ele, você podia falar de uma rua que está esburacada, que não dá o direito do prefeito vir aqui me ligar, se foi você que falou. Aí ele tem que tentar resolver o problema, não ficar ligando para o programa para... né? Sabe o que acontece? Acho que a minha fala vai servir até para fazer o gancho já para a pergunta da telespectadora para falar do Fabião. Não é porque eu tive, e é verdade, não é porque eu tive um problema algum tempo atrás com a Porto, que eu não vou reconhecer tudo aquilo que eu já tive de benefícios, percebe? São experiências, não é, Rogério? Eu tive uma experiência negativa uma vez com a Porto, mas eu acho que ela cede a todas as experiências positivas que eu tive, né? Então a gente também precisa parar com esse rótulo. É que ou é bom ou não é. Eles estão com muito nome hoje e as pessoas esperam um tratamento sempre muito VIP. É como nós advogados, a gente não ganha todas. Aquela coisa de advogado do diabo que ganha todas é ficção. Nem sempre a gente consegue o êxito, por mais que a gente sempre se dedique o máximo possível. Então as pessoas também precisam
parar de confundir, mas fica aqui o registro, o abraço aí para o nosso amigo Rodrigo Chacal. Sobre o Fabião, eu quero deixar, já antecipar, que eu tenho, sempre tive, já não é de hoje, um apreço por ele. Porém, eu vou deixar de lado esse apreço e vou deixar de lado a figura do Fabião, professor, político e administrador. Pegando a foto em si, ele errou. E qualquer outra pessoa que tivesse tirado aquela mesma foto teria errado, ponto. Não há liberdade de expressão que justifique. Está errado. Ah, você está sendo politicamente correto demais? Essa é a minha opinião. Ele errou. Agora, por outro lado, existem coisas muito piores que a gente vê postadas. Ah, você, então, peraí, você agora está defendendo ele? Não. Eu falei que qualquer pessoa que tivesse tirado aquela mesma foto teria errado. Porém, numa escala até de valores éticos, morais, tem coisa muito pior que até a mídia transmite a título de entretenimento, como novelas, mas eu vou parar esse comentário por aqui das novelas, e o que acabou agravando a exposição do caso é que o Fabião é uma figura pública. E esse erro, o que não significa que ele não seja uma boa pessoa, e aqui nós também não estamos julgando isso, estamos falando da foto tirada. O fato dele ser uma figura pública, um político, um professor há muitos anos, acabou potencializando o equívoco dele. E, agora é uma opinião até jurídica, do ponto de vista jurídico, ele está pagando um preço demasiadamente alto. O prejuízo profissional e político vai muito além do prejuízo causado pela foto. Porque, na minha opinião, por mais que naquela foto haja um desrespeito à moça que teve ali a sua exposição, jamais seria um caso de tentar, por meio daquela foto, coisificar a mulher. Né? Essa é a minha opinião. Rogério Conde, esse assunto polêmico, você deve, como um cara que está sempre participando de tudo, deve ter tido sempre bom participando de polêmica, sempre participando Não. Mas você estava no Rio de Janeiro, você estava viajando, você está dirigindo a Portuguesa, você tem uma consultora de renome em Santos, você é um advogado, então com certeza você soube muito bem desse caso. Claro. Na sua roda Inclusive eu estava no Rock in Rio, no mesmo show em que o Fabião estava. Nós não nos vimos. Só tinha gente boa. Você, Augusto Capô de Casa, Vitória aqui da TV Com, Fernanda Vanucci. Não, eu vou te falar eu ia fazer um comentário, eu ia tecer um comentário nos moldes do comentário do Danilo. De forma muito centrada. Mas então, como o Danilo já fez esse comentário, foi muito feliz na forma centrada como ele fez, então eu vou ser não tão polido quanto ele, e vou ser mais Rogério e menos o profissional. Olha, o Fabião foi infeliz demais, foi muito infeliz com a foto, mas foi de uma infelicidade assim, beirou a ingenuidade. Agora, se ele é uma pessoa polêmica, sempre foi, quem o conhece sabe, ele é polêmico, ele tem atitudes excêntricas, se é que a gente pode falar assim. É um professor típico de cursinho universitário. Jogou lixo na casa do Beto Mansur aquela vez, lembra? Ele tem essas atitudes, a postura deles faz parte do histórico dele, mas as pessoas não têm nada com isso, não são obrigadas a aguentar ou tolerar ou a conviver com ele. Agora, existe uma liberdade de expressão. Eu, particularmente, acho que no âmbito legal não aconteceu nada. Agora, a infelicidade foi justamente por ele ser uma figura pública. Você tem que esperar uma conduta de um secretário municipal, de alguém que milita na política, por mais que seja de forma alternativa, se é que existe esse termo dentro da política, mas por mais que você se posicione de forma diferenciada, ele errou, e errou muito feio. Agora, o que estão fazendo é uma perseguição inaceitável também. Não é para tanto, não é para tanto. E eu vou ser sincero, se ele tivesse, posso aqui, como já aconteceu em outras oportunidades, eu fazer um comentário e depois ter que ficar muito tempo pagando por ele, mas eu vou fazer de novo, porque eu não gosto de ficar em cima do muro de novo. Se ele tivesse colocado logo na sequência um beijo gay, como tinham muitos no Rock in Rio,
logo na sequência, que ele tivesse colocado o bumbum da menina, depois ele tivesse colocado 2 homens ou 2 mulheres se beijando e colocando mais uma faceta do Rock in Rio, além daquele ângulo que ele colocou, já que o texto era esse, Rock in Rio olhado por este ângulo, ele tivesse tirado de um outro ângulo um beijo entre 2 homens ou entre 2 mulheres, talvez não tivesse dado essa repercussão toda. Estou fazendo umas coisas. Ah, você está defendendo? Não, não estou defendendo. Eu só estou achando que ele foi muito infeliz. Eu jamais teria feito nada nem parecido. Ainda mais se eu ocupasse um cargo público como ele. Mas também colocar ele na vala comum, na fossa, pisando em cima como estão fazendo, me parece que estão aproveitando da situação aqueles que tinham rancores ou problema, aproveitar para escrachar de uma vez. Essa é a impressão que me passa. Acho que ele está sendo punido em demasia. Foi infeliz demais, foi grosseiro o que ele fez. Mas eu acho que não é para tanto. Não expôs a menina, porque nunca ninguém jamais vai saber quem é essa menina. Enfim, foi só dele, foi só lamentável. Foi só lamentável essa repercussão toda que deu. Concordo de novo, nós já até havíamos conversado sobre isso com o Danilo. Eu não deixo meus filhos assistirem novela em casa, porque eu acho que tem coisa muito pior na questão do erotismo, da baixaria, bandidagem, colocado aí em rede nacional. Errou. Eu acho só que estão extrapolando, mas cabe aqui a nós apenas fazermos a nossa consideração e esperar que o bom senso prevaleça. Eu acho que, por exemplo, que eu falo com meu filho, o Rogério tem filhos menores, que às vezes um erro, um vacilo, né? Do mesmo jeito que eu paguei os R$50 para recuperar a cachorrinha, eu podia pegar na mão grande do cara lá, eu e meu irmão, mas ia ter que usar a violência, ia ter que empurrar ele e tal. Mas a gente achou melhor não, por causa desses problemas da repercussão. Então, outro dia, teve um sangue que coagulou na minha clínica, um sangue coagulou. Então, eu tirei 2 tubos, um coagulou, eu guardei o tubo, peguei um outro tubo. E eu coloquei no meu bolso, o tubo é estéreo, normal. Aí eu coloquei no meu bolso. Aí eu fui almoçar na rua, tava com o tubo vindo para cá. Aí tinha uma lixeira, né? Uma lixeira. Aí eu ia jogar o tubo, eu parei assim, guardei o tubo, trouxe o tubo comigo, deixei no carro, joguei na lixo séptico da minha clínica. Porque vamos supor que alguém vê, isso é um exemplo, né? Vê se eu jogando um tablete, esse de sangue que você faz no lixo comum. Não é um lugar indicado, mas estava incomodando no meu bolso e tal. Aí eu falei, não, peraí, mas eu sou médico. Se alguém achar que jogou esse lixo aqui, o que a pessoa vai achar? Vai ser bom eu jogar esse sangue, 2 ml, com um monte de lixo e tal? Acho que aquilo 2 dias depois já estava tudo mais. Falei, pô, é um meio de cultura. Vamos supor que você joga aquilo e uma pessoa vai lá, pô, vou ver o que esse cara jogou aí. Cara conhecido e tal. Aí sangue. Só se ele bate uma foto e põe na internet, médico veterinário joga sangue. Já era. Você tinha colocado toda uma vida de trabalho. Aí vamos supor, aí o cara não gosta de você por algum assunto, alguma coisa, ele vai lá, potencializa aquilo, ele compartilha e potencializa, põe lá 100, 200 reais. Viralizou. Então acho que o que aconteceu com o Fabião é isso. Como na política você tem mais inimigos do que quem não está na política, é normal. Tem o cara que tem medo de você, tem o cara que não quer que adiante muito você, tem o cara que, vamos supor, como ele está no governo, o cara quer atrapalhar o governo, tem o cara próprio cara você do governo. Acaba com uma carreira, uma situação dessa. Eu vou fazer uma analogia aqui, não é a mesma coisa, por favor, não interpretem dessa forma. O Danilo está aqui, um profissional, não quero fazer isso, mas vocês lembram da questão da escola base? Em que uma mãe que estava descontente com a escola, alegou que os donos da escola estariam se aproveitando das crianças de forma sexual, que existia alguma coisa. Acabaram com a família. Acabaram por quê? Porque a mídia toda... Acabaram com a vida de uma que remunerava bem. Poxa, era uma história de vida na área da educação, de tudo daquela família. Acabaram. Um dos membros da família chegou até a se matar, o outro ficou deprimido. Acabaram com o casamento, acabaram. Porque alguém estava na bronca
com a direção da escola, soltou uma mãe que depois admitiu que não era nada disso e acaba... O que estão fazendo agora, ele errou feio, merece um afastamento, um chamamento, né, para prestar esclarecimentos, fazer tudo, mas não é para tanto. Na minha leitura, as mulheres vão se sentir ofendidas. Ah, você gostaria que se fosse a sua filha, aí que eu entro no ponto. Não é pela foto. É pelo histórico todo, é por tudo, por ser um professor de curso universitário, de acabar tentando falar, se comunicar da mesma forma que os jovens da faixa etária que ele dá. Então talvez ele tenha tido outras posturas durante o tempo. Não é por essa foto. Essa foto acho que está sendo um bode expiatório, é o boi de piranha, para acabar de vez, enfim, para tomar. E uma coisa engraçada, Rogério, que eu dou aula na biologia, e muitos ex-alunos do Fabião, né? Aí, por exemplo, eu conversei com vários, eu adoro umas, né? Sempre você não agrada todo mundo. Claro. Mas eu falo assim, eu não gostava muito das brincadeiras dele, porque ele pegava brincadeira com o microfone e tal. Falei, pô, mas vocês caíram no chão de dar risada na aula? Todo mundo, não, a gente dava risada, pô, então, mas ele fazia isso para animar a aula. Então agora, se o cara teve uma brincadeira, abraçou a menina, falou, eu vou sair com essas duas modelos aqui, já vão achar coisa. E só para... Eu dava um estágio em uma psicóloga de Santos, eu não vou falar o nome dela porque ela não me autorizou, mas bem conhecida, falou, Filete, eu tenho umas crianças que têm problema, que gostam de engenharia. Então eu vou mandar lá para o Rogério, para a Engeterpa. Tem umas crianças que gostam de direito, eu vou mandar para o Danilo. E tem umas que eu queria fazer um trabalho com você. Estou dando um exemplo, mas o do Rogério e Danilo é exemplo, o meu é verdadeiro. E as crianças iam lá com 12, 13 anos, porque estavam com algum desajuste na escola, pais separados, alguma coisa assim. E ficava 2 horas comigo, vendo o cachorro, segurando o cachorro e tal. E elas melhoravam. Um dia entrou uma juíza do trabalho lá e falou, quem são essas crianças aqui? Eu falei, são crianças que eu fiz um acordo com a escola, estão mandando para cá. Você é maluco? Se uma criança dessa falar que você encostou nela, tal, acabou a tua carreira. Sabe que aquilo me fez tão mal, eu fiquei pensando, acabei os estágios, falei para a mulher, olha, não vou renovar mais com a psicóloga, o motivo é esse, eu não estou seguro mais. Pô, mas aqui tem câmera, tem porta, mas eu não estou seguro, eu fiquei inseguro. Eu pegava uma criança de 10 anos e ia pôr ela na mesa, assim, brincando, eu já estava inseguro, me deu uma insegurança. Eu falei, pô, não dá para ficar com esse carro. A mulher pôs na minha cabeça que eu nunca tinha pensado nisso. Aí me atinou, eu falei, pô, eu vou parar com os estágios. Eu fiquei com medo de alguém interpretar, você falar uma besteira e você jogar toda a tua vida na lata do lixo. Tem que tomar cuidado, né? Sim, até muitas vezes, Filete, quando você vai atender determinados clientes ou até um pleito de um determinado aluno, portas abertas. Infelizmente, a gente vive num mundo onde, infelizmente, a maldade ela existe e uma questão, ainda que inverídica, não foi o caso, né? A foto está lá, mas às vezes uma inverdade ela acaba manchando e destruindo uma carreira, anos, décadas de trabalho e a gente acaba optando por não correr o risco. Foi o que você fez. Eu escutei o Danilo falando agora, não tem também muito a ver, mas eu não quero perder esse comentário. Quando eu fiz a FM1 em São Paulo, e eu fui fazer estágio no escritório lá em São Paulo, ali perto do João Mendes. E toda vez que tinha o advogado do escritório ia atender para fazer uma separação, principalmente quando era mulher, ele mandava todo mundo ficar na sala, porque eu achava engraçado isso, porque ele falou, a mulher normalmente, se ela está magoada, se ela não está, a primeira coisa que ela quer fazer é mostrar, principalmente se for uma traição, alguma coisa, para o ex-marido que ela está... Então, normalmente, ela dava em cima do advogado. Era a primeira coisa que ele falou. Então, a gente ficávamos todos na sala como se fosse... Como advogado, quando vai tratar como... O traficante está preso. E você vai tratar com a mulher dele também está sendo acusada, mas está solta. O cara vai tratar, o cara leva uma gangue, tudo aberto, né? Porque o cara está na cadeia, vão falar besteira do advogado, vai dar problema. Então, é muito complicado, né? Bom, queria agradecer ao Rogério Conde, agradecer você que ficou, Danilo de Oliveira, você que acompanhou nosso programa. Desejar um excelente final de semana. Continue com a nossa extensa programação. Muito obrigado.